Nós somos acadêmicos da Unemate, do curso de Biologia, no campus universitário de Alta Floresta. Eu sou o Wilson. Eu sou a Andriele. Eu sou o Heleno. Neste vídeo nós vamos falar sobre o Código de Pesca, as delimitações, as suas obrigações, os órgãos competentes e outras informações sobre a área da pesca. A primeira legislação no Brasil que trata sobre pesca data de 1934 e sofreu modificações logo em 1938 pelo Decreto de Lei número 794. Esse decreto de lei foi sofrendo algumas modificações, porém só tivemos uma nova lei reformulada em 1967. Atualmente a lei que dispõe no Brasil sobre a pesca, tanto continental quanto marítima, é a Lei 11.959/2009. Ela dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. E tem como objetivo promover o desenvolvimento sustentável da pesca, da aquicultura, como fonte de alimentação, emprego, renda e lazer, garantindo-se o uso sustentável dos recursos pesqueiros, assim como otimizando os benefícios econômicos decorrentes do mesmo, em harmonia e conservando o meio ambiente e a biodiversidade. E ela tem como princípios ordenar, incentivar e fiscalizar a atividade de pesca. Por que essa tal de aquicultura? A aquicultura é o cultivo de organismos que tem um ciclo de vida e se dá total ou parcialmente em meio aquático. Capítulo 3 dessa lei, ela determina o regime de acesso, o total permitido para captura, os períodos de defesa, também chamados de piracema, que é o período de proteção dos indivíduos em reprodução ou em reposição de estoque. E ainda determina os tamanhos de captura, as áreas interditadas ou de reservas, os aparelhos, os métodos ou os sistemas de pesca e cultivo, a capacidade de suporte dos ambientes e as necessidades de ações conforme a fiscalização da atividade. Considerando algumas particularidades como a pesca de subsistência. Então, qualquer um pode pescar sem problema algum? Não é bem assim. No artigo 5º do Código de Pesca, diz que somente poderá fazer o exercício da pesca, atividade pesqueira, a pessoa que porte a autorização emitida pelos órgãos competentes. São eles SEMA, ICMBio, Ministério do Meio Ambiente e outros órgãos como Secretaria da Aquicultura e Pesca. Por exemplo, o pescador amador deve portar sua carteirinha de pescador amador, que pode ser concedido online. SINPESC, Sistema Nacional de Informação da Pesca e Aquicultura. SIS-RGP, Sistema Informatizado de Registro Geral da Atividade Pesqueira. E registrar também suas embarcações, quando as tiver. Por exemplo, se o pescador amador não estiver portando sua carteirinha durante a fiscalização, ele pode perder todos os seus equipamentos, mulinete, vara, linha. A obrigatoriedade da carteirinha de pescador amador é apenas para as pessoas que possuem equipamentos de pesca, como mulinetes artificiais, carretilhas, entre outros. Barco. As pessoas que pescam às margens do rio, apenas com linha de mão, não é necessário portar carteirinha. Mas, caso contrário, todos acima de 16 anos é necessário portar a carteirinha de pescador amador para praticar a atividade de pesca. Existem dois tipos de pesca, a comercial e a não comercial. A comercial se divide em dois tipos. A artesanal, quando é praticada pelo pescador de forma profissional autônoma ou em regime familiar, utilizando embarcações pequenas. Ou também pode ser a industrial, quando ela é praticada por pessoa física ou jurídica, podendo utilizar embarcações pequenas, médias ou grandes. E também temos a não comercial. A não comercial pode ser dividida em científica, com fim de estudo, amadora e de esporte. Também pode ser subsistência, que é para o próprio consumo. Com relação à fiscalização da atividade pesqueira, abrangerá as fases de pesca, cultivo, desembarque, conservação, transporte, processamento, armazenamento, comercialização dos recursos pesqueiros, bem como o monitoramento ambiental de ecossistemas aquáticos. E é competência do Poder Público Federal, observadas as competências estadual, distrital, municipal pertinentes. As condutas e atividades lesivas aos recursos pesqueiros e ao meio ambiente serão punidas na forma da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conforme seu regulamento.
Agora nós vamos trazer algumas infrações e as penas cabíveis a elas. Bom, por exemplo, o crime de degradação de rios, lagos, açudes, lagoas, seja com o lançamento de detritos ou elementos tóxicos, pode gerar pena ou multa, assim como os dois acumulados. Bom, a pena para essa infração pode variar de 1 a 3 anos de prisão, mas multas que variam de R$ 5.000 até R$ 1 milhão, dependendo da gravidade do dano. A pesca ilegal em locais e em épocas proibidas por órgãos competentes pode ser punida com prisão e multa, assim como a pesca de peixes com tamanho inferior ao permitido e a utilização de técnicas pesqueiras ilegais. A detenção pode ser de 1 a 3 anos e a multa pode variar de R$ 700 a R$ 100.000. A pesca com explosivo ou substâncias tóxicas pode acarretar de detenção de 5 anos ou multas. A multa varia de R$ 700 a R$ 100.000, com acréscimo de R$ 10 por quilo do pescado. A pesca e a captura de peixes em condição de extinção pode gerar multa de R$ 500 até R$ 2.000. O Código de Pesca brasileiro é muito amplo e extenso. Não vamos abordá-lo totalmente nesse vídeo, senão o vídeo ia ficar muito extenso. Mas vale uma observação: quase não há conteúdo em vídeo sobre o tema disponível para a população. E para finalizar, algumas palavras da engenheira de pesca e doutora em ecologia e conservação da biodiversidade, Liliane Stedili de Matos. Atualmente professora no curso de biologia pela Unemate, no campus de Alta Floresta. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião sobre os tamanhos limites, o tamanho mínimo permitido para a captura. Bom, quanto aos tamanhos de tamanho mínimo de captura, a nossa bacia, quando eu digo a nossa bacia, eu falo a bacia do Telespires, né? A bacia do Telespires tem pouquíssimos estudos que delimitem, na verdade, qual é o tamanho de primeira maturação dos peixes da nossa bacia. A legislação que é aplicada para a nossa bacia é uma legislação utilizada de outras bacias próximas daqui ou não, até bacia do Paraguai, dados que foram feitos monitoramentos de reprodução de peixes da bacia do Paraguai foi extrapolado e foi utilizado para cá. Por quê? Porque não tem estudos aqui, tá? Então, assim, se você pedir para mim se eu concordo com esses dados, não, eu não concordo com esses dados. O que é necessário fazer? É necessário fazer um monitoramento de toda a sectiofauna da bacia do Telespires e com isso delimitar o tamanho de primeira maturação de cada uma dessas espécies, que não é o tamanho mínimo para captura. O tamanho mínimo para captura, ele é maior do que o tamanho de primeira maturação, porque presume-se que para você poder capturar e matar um peixe, ele já deva ter pelo menos 2 ou 3 ciclos reprodutivos ter contribuído com os seus gametas para aquela bacia. Professora, eu gostaria de saber o que a senhora tem a dizer sobre as espécies exóticas de várias regiões do Brasil que se inseriram em outras regiões, como é o caso do pirarucu. Ele é da bacia amazônica, mas antes ele só tinha para baixo da região dos Sete Quedas. Hoje ele está na região acima do antigo Sete Quedas, no Telespires. Essa questão de espécies invasoras, ela é bastante delicada em todas as bacias do Brasil. Mas vamos focar então no pirarucu. O pirarucu, ele não era nativo da nossa bacia. Ele era nativo da bacia do Araguaia. Só que com vários tanques de piscicultura mal dimensionados, sem acompanhamento de profissional e com acidentes que acontecem, acabaram no leito dos rios. E com esse regime que a gente tem da nossa bacia de seca e cheia, na época da seca formam-se lagoas no Telespires. E essas lagoas são o habitat esplendoroso para o crescimento do pirarucu. E por isso que ele está tendo um grande sucesso reprodutivo. E, logicamente, porque na nossa bacia ele não tem um predador natural. Então aqui ele vai ser o topo de cadeia. Ele está crescendo muito e a previsão é que o estoque pesqueiro do pirarucu aumente ainda mais com a implantação dessas 4 usinas, que já estão finalizando a construção delas, porque vai haver lagos, né, onde ele vai conseguir se
se manter com sucesso. E o que eu vejo disso? Eu vejo assim, essas espécies exóticas, para mim poder dizer não se respeita tamanho de primeira maturação, tem que pescar, tem que tirar primeiro, para qualquer decisão, seja para proteger ela ou para liberar a pesca dela, é necessário que seja feito um estudo de estoque pesqueiro primeiro, um monitoramento dessa espécie, um estudo como foi feito na bacia amazônica. O INPA fez um estudo contando o número de exemplares que tinha em cada região de pirarucu, e com isso você vai chegar a uma conclusão. Se de fato tem uma população tão grande que está causando um impacto tão grande para as espécies nativas que pode-se abrir a pesca independente do tamanho, ou ainda não. Então assim, é delicado para tomar uma decisão dessa. Eu gostaria de saber a questão da piracema. O nosso estado, pelo tamanho dele, ele é muito grande, ele teria a bacia do Prata ou do Pantanal lá embaixo, bacia do Araguaia e aqui a bacia amazônica, qual a gente está inserido. Queria saber porque temos 3 bacias, se a piracema em todas elas acontece no mesmo período, por conta de às vezes acabar a piracema a gente não encontra peixe com ovas. Não seria mais certo cada bacia ter a sua piracema? Qual que é a sua opinião? Bom, é referente à data da piracema, o período da piracema. Não, ele não está correto, na minha opinião, porque o estado é super grande, já tem 3 bacias hidrográficas nele. Se eu dissesse para você que focando só na bacia amazônica, na nossa região, na bacia amazônica, já não está certo ter uma data já demarcada todo ano a mesma data. De início de novembro até final de fevereiro, isso não é certo. O ideal seria que esse período de piracema ele fosse flutuante, houvesse, isso no mundo ideal, né? Que houvesse um monitoramento reprodutivo das espécies, e isso seria muito fácil fazer se nós tivéssemos um posto, um entreposto de desembarque pesqueiro. Com a pesca dos pescadores profissionais, a gente já ia ter informação suficiente para saber, porque eles iam começar a trazer nesse entreposto os peixes, e a gente já ia saber, já tem peixe desovando. Aí a gente comunica o órgão, a SEMA, o IBAMA, vamos começar a piracema. A piracema ela tem que ser flutuante, porque você concorda comigo que a época de produção desses peixes migradores ela é balizada justamente pela sazonalidade da nossa região. Então assim, se a sazonalidade ela muda de ano para ano, se ela muda, a reprodução deles também vai mudar. Então assim, para qualquer uma das 3 bacias, não é certo colocar uma data para as 3 bacias, e também não é certo essa data já demarcada para todo ano a mesma data. Ela tinha que ser flutuante mediante um monitoramento contínuo da reprodução dessas espécies. Existe uma diferença nutricional entre a carne do peixe que é criado em confinamento e o peixe que a gente consegue pegar em rio aberto? Agora vamos focar um pouco mais na questão do consumo, né? Quando alguém compra carne de peixe, ele compra justamente, mesmo sabendo que ela é mais cara, porque a carne de pescado ela é mais cara, você compra querendo uma carne de qualidade, porque ela tem mais proteína, porque ela tem menos gordura, porque ela tem ácidos graxos. Então assim, e aí a gente tem as 2 opções, ou carne de peixe de rio, ou carne de peixe de piscicultura. Se existe diferença? Sim, existe diferença. Normalmente, carne de peixe de piscicultura, ela tem um pouco mais gordura do que de peixe de rio. Lógico que isso no rio varia. O peixe, dependendo da época do ano, ele tem mais gordura ou menos gordura por causa da sua atividade reprodutiva, tá? Mas só pelo fato dele estar solto no rio, ele tem uma atividade natatória muito maior, ele tem que ir atrás do seu alimento. Peixe com dieta natural, eles vão ter uma carne mais magra, menos gordura do que peixe de piscicultura. Entretanto, o peixe de piscicultura ele recebe uma dieta balanceada, mas existe um porém que não pode deixar de ser dito. A carne de rio, de uns tempos para cá, ela vem sendo muito contaminada por efluentes. Contém
metais pesados, que contém agrotóxicos, que contém também dejetos urbanos, que acabam contaminando os corpos hídricos e, consecutivamente, pela cadeia trófica, eles acabam chegando no pescado. E eles podem ser mais facilmente contaminados do que peixes de piscicultura? Sim.